Eu estou aqui com o comentarista do canal do Boi, o João Pedro Cuti Dias, direto do evento da Bolsa, o Seminário Agribusiness 2016-2017. Vamos conversar um pouquinho sobre o que está sendo discutido aqui, né, João? Já de cara na abertura, o que você achou? Quais foram os pontos que você destaca de mais importantes? Rafaela, hoje nesse encontro da BMF, que é o 15º, para você ter uma ideia, hoje foi comentado que nós copiamos esse modelo do modelo americano, que o Departamento de Agricultura americana faz anualmente. Nos Estados Unidos é o número 92, nós somos o número 15, está ótimo, está fazendo isso. O que nós temos que fazer? Temos que discutir os problemas da agropecuária brasileira. A agropecuária brasileira é o que coloca alimento na mesa do brasileiro, é o que gera divisa na exportação, é o que gera emprego. Esses fatores foram, na abertura, foram muito destacados por todos os participantes e todos eles preocupados. O senhor ministro, ex-ministro Nery Geller, atual secretário executivo de Política Agrícola do Ministério, representando o ministro Blairo Maggi, ele comentou claramente que o governo estava pagando e tem uma série de problemas aí que estão tentando achar uma equação, resolvê-los. Um deles é a questão da armazenagem. O Brasil precisa de mais armazém. Veja o caso do milho, veja o caso do feijão. Feijão a 12, 15 reais na mesa do brasileiro. Nós poderíamos ter estoques reguladores disso. E também as agroindústrias. Hoje já estão reclamando que não tem milho, que está caro. Por que não fazem um estoque estratégico? Por que elas não criam estruturas de armazenagem? As grandes multinacionais de café, por exemplo, elas têm estoque para 4 meses. A agroindústria brasileira, ela se confia, não, tem no mercado, eu vou comprar da mão para a boca. Aconteceu o que aconteceu. Ela tem que estar acompanhando o mercado, tem que estar fazendo investimento. Eu vejo no nosso estado, Mato Grosso do Sul, por exemplo, uma grande cooperativa lá que abate 3 mil suínos por dia, hoje já está construindo uma central de armazenamento de grão. Por quê? Porque o grão é matéria-prima para ela precisa do grão. E o produtor também, ele tem que encontrar quem compra na época que o preço está baixo. Elas podiam fazer estoque a um preço razoável e segurar o preço para evitar que caísse mais. Porque quando a gente fala em agroindústria, quando a gente fala da cadeia, são elos que dependem um do outro. O produtor também, ele põe o capital dele todos os anos na terra. Ele tem que ter uma remuneração razoável para que ele possa permanecer no processo. Então isso foi comentado muito. Outra questão é que o secretário comentou a questão do seguro. Nós estávamos tentando criar um modelo de seguro agrícola, mas porém pouco dinheiro, corta dinheiro, não paga a seguradora, protela para resta pagar para o ano seguinte. Desestimula o setor, não cria isso aí, é um fator que eles querem investir. O programa Inovar, levar tecnologia. Mas levar tecnologia não para aquele pequeno e médio produtor que está isolado. Esse cara precisa de atenção, precisa ter alguém que leve para ele ficar no processo. Então, hoje, a questão de logística, toda hora fala, o Brasil, o gargalo maior é logística. E é mesmo. Hoje eu estou vendo agora o governo do Temer, ele não tem recursos para investir, não tem. O país está quebrado, o orçamento da União está totalmente comprometido com despesa obrigatória, seja subsídio à Previdência, seja folha salarial, etc. O que ele pode fazer? Ele tem que simplificar o processo, desburocratizar o processo, abrir concessões. Mato Grosso, que é o maior produtor de grão do país, tem um estudo pronto. Fazer o quê? Uma ferrovia ligando Lucas do Rio Verde, não ao Pacífico. O Pacífico é sonho de verão. A Miritituba, no Pará. Lá tem o ministro Geller que falou para você que tem 8 terminais já, alguns prontos, outros em quase construção. 8 terminais. Podem embarcar 14, 15, 20 milhões de toneladas de grão. Muito mais barato do que mandar para Santos ou para Paranaguá. Então, a hora que ele muda o foco, leva para o Arco Norte, você está facilitando isso. Isso é que tem que ser discutido, isso é que tem que ser cobrado. Nós que levamos essa mensagem ao senhor e à senhora que nos assiste, nós estamos procurando isso. Ver os problemas, conversar com as autoridades. Você começou agora uma entrevista exclusiva com o ex-ministro Nery Geller, atual secretário de Política Agrícola, colocando essas questões. Irrigação, Rafaela, ele falou muito sobre segurança alimentar. Há uma preocupação do governo em atender o brasileiro. Lógico, está certo, corretíssimo. Temos que ter alimento na mesa do brasileiro. Como é que faz segurança alimentar? Numa época que você está vivendo uma época de transição climática, de mudanças climáticas. Uma delas é você acumular água para períodos que chove bastante. Mato Grosso chove 1,5 milhão, 15 milhões de litros de água por hectare ano. Mato Grosso Sul, 14 milhões.
acumula essa água na época que sobra, usa na época que falta. Aí nós temos que fazer com que os órgãos ambientais entendam que acumular água não é uma ação poluente, é uma ação de vida. A hora que você tem uma represa em qualquer área rural, você vê aquele fervilhar a vida da água do lado, mamíferos, aves, tudo. Ou seja, acumula água na época que sobra, usa na época que falta. Aí tu não vai fazer uma safra por ano, tu vai fazer 3 safras por ano. O feijão, o estoque é baixo, precisa plantar mais, usa irrigação. Aproveita a época que colheu o milho, segunda safra, planta feijão. Isso é o nosso trabalho. Eu acho que esse é a razão de existir eventos iguais a esse. Bom, a gente pode tocar um assunto também que eu acho muito interessante, João, porque a BMF Bovespa acabou mudando um pouco o modelo do seu programa. Até o ano passado, eles falavam durante as tardes, sobre cada cadeia em específico, separado, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas tudo separado e quem quisesse ouvir sobre cada coisa ia lá escolher o seu tema. Neste ano, eles eliminaram isso e estão fazendo discussões amplas, principalmente sobre gestão, planejamento, toda essa questão. Você acha que realmente o produtor precisa mudar essa ideia? O produtor tem que ser cada vez mais profissional, Rafaela. Nós vivemos num mundo global competitivo. Os custos aumentam, a sociedade cobra cada vez mais do produtor uma participação em outras coisas, com proteção de nascentes, com proteção de fauna, tudo, de solo. Então ele tem que estar ciente disso e ele tem que se organizar. Ele sozinho, ele não vai conseguir brigar por uma concessão de uma rodovia, de uma ferrovia, sei lá do que precisa, ou de terminais portuários. Ele está a 2.000 quilômetros do porto, o que eu posso fazer? Ele tem que agir politicamente, ele tem que se organizar. Isso é um papel das entidades do setor, elas têm que organizar, têm que levar essa mensagem lá na ponta, lá aquele cara que está lá em Juína, que está lá em Passo Fundo, em todas as regiões agrícolas do Brasil, para que ele junto se organize e ele mostre a força. O setor do agronegócio brasileiro é o que põe na mesa alimento para 202 milhões de brasileiros. É o que gera 87 bilhões de dólares na balança comercial. Ou seja, ele gera emprego. Esse interior do Brasil, se a crise não é tão grave, agradeça ao produtor rural. Ele que está gerando emprego. A agroindústria está funcionando, está empregando gente, está colocando recursos nos municípios, nos estados. É com ele. Então eu acho que esse papel da gestão, da organização do setor rural, dos produtores, é aquele velho ditado que no Centro-Oeste é muito comum: cateto fora do rebanho é comida de onça, ou seja, ele tem que se organizar, tem que se juntar, tem que se agregar. Ok, muito obrigada, João. A gente vai acompanhar aqui o dia todo as discussões e vamos levar toda a cobertura para o canal do Boi, tudo completo do que foi discutido aqui no Agribusiness 2016-2017 da BMF Bovespa. Voltamos ao programa.